aumentam cada vez mais as oportunidades para a gente trabalhar com consultoria em saúde mental no trabalho. Um exemplo, hoje mesmo eu estive numa empresa cliente que eu já fiz alguns trabalhos para eles ligados mais à liderança, desenvolvimento de equipe, coaching, algumas palestras sobre saúde mental no trabalho, e hoje eu estive a convite para participar de um podcast. Eles fizeram esse projeto de um podcast, né, na empresa, o comitê de diversidade da empresa, e me convidaram para eu falar sobre saúde mental no trabalho, junto com o médico do trabalho. Veja, há 4 anos atrás isso era algo impossível de acontecer. Por que impossível, né? Porque a resistência em relação ao tema saúde mental no trabalho era muito alta, né? Mas aí a importância, foi até o feedback que eu recebi, né? Não é a primeira vez que eu falo desse tema para eles, eu já fiz outros projetos, né, para eles, a importância de enfatizar, de abordar esse tema na perspectiva da psicologia do trabalho e também da psicodinâmica do trabalho. Então, cada vez mais as empresas querem sim que nós possamos ir até as empresas, que a gente possa falar para eles sobre saúde mental no trabalho, mas não numa abordagem individual, clínica, da psicologia clínica, que é extremamente importante, mas numa abordagem do trabalho, da organização do trabalho. E aí, quais são, né, as fundamentações teóricas que vão te ajudar a ter esse olhar, né? Pelo menos que me ajudam, né? Com certeza a psicodinâmica do trabalho e a psicologia do trabalho, e também teorias de processos de grupos, né? Mas como que é isso aí? Como que eu cruzo essas informações? Como que eu, de certa forma, eu integro essas informações, né? Além da minha experiência na consultoria, o meu mestrado teve como tema psicodinâmica do trabalho, né? Eu sou didata em processos de grupos pela SBDG, então já trabalho com grupos há mais de 20 anos, formo pessoas para trabalharem com grupos há mais de 17 anos, né? E também a psicologia do trabalho tem esse olhar, né, de poder verificar assim, como que é essa relação do trabalhador com o trabalho e como que esse trabalho afeta a subjetividade, afeta a saúde mental desse trabalhador. E foi isso que eles me perguntaram hoje no podcast. Muito interessante que eles tinham uma psicóloga, que é a psicóloga da empresa, que trabalha na área de RH, tinha a pessoa da área de comunicação e tinha o médico do trabalho. Então, foi interessante que o médico do trabalho, um querido, super competente, super querido, assim, ele abordou na perspectiva da psicopatologia do trabalho, né? A saúde mental. E eu abordei na perspectiva da psicodinâmica do trabalho. E foi interessante que a gente não combinou, eu nem o conhecia, mas à medida que ele foi falando, né? Eu falei, ele está na perspectiva da psicopatologia do trabalho e não da psicodinâmica. E aí, por isso que na formação psicólogas consultoras, né, nas aulas teóricas lá de intervenções, porque a formação ela tem as oficinas de aprendizagens, onde vocês aprendem a fazer, né, minhas alunas aprendem a fazer, né, desde o diagnóstico organizacional até as intervenções em grupo. Isso nas oficinas de aprendizagens. Aprende a prospectar empresas, como que prospecta, como que elabora proposta, como que precifica, enfim, né? Mas na parte teórica das intervenções em saúde mental no trabalho, eu incluí também, né, essa história da psicopatologia do trabalho, a psicodinâmica do trabalho. Por quê? Porque eu acho extremamente importante que a gente tenha essa clareza assim. Como que foi essa evolução, né, de sair de uma perspectiva da psicopatologia, de uma perspectiva individual, clínica, e ir para uma perspectiva da psicodinâmica do trabalho, né, de quanto que há
as intersubjetividades, as interrelações que tem ali no trabalho vão afetar a saúde mental desse trabalhador, a importância do coletivo de trabalho, enfim, bom, é um tema que eu amo e eu ficaria aqui falando para você por horas, mas a gente tem um foco hoje, né? Mas eu quis compartilhar com você essa minha experiência hoje, né? Mais um podcast, foi meu segundo podcast. Dessa vez foi com uma dinâmica um pouco mais no modelo mesmo de podcast, porque tinha duas apresentadoras e dois profissionais ali, eu e o médico do trabalho conversando. E o foco foi esse, de querer saber assim, tá, mas e no ambiente de trabalho, né? Como que é? Como que é essa possibilidade, né? Como que a gente pode intervir, promover a saúde mental no trabalho? E claro, né, que eu dei ênfase na importância do papel da liderança. Até hoje eu fiz uma postagem aqui no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, falando de uma pesquisa que mostra, se você não viu, vai lá depois no meu feed, vai lá no Facebook, quem está aqui no Facebook, ou vai no meu LinkedIn e vê a postagem. Uma pesquisa que fala, né, que foi comprovada, era algo que a gente já sabe, que a gente trabalha muito nessa perspectiva, mas quando vem uma pesquisa, é importante também a gente divulgar, porque isso vai fortalecendo a nossa fala, a nossa autoridade junto à empresa cliente, quando a gente diz, olha, e hoje eu falei isso no podcast, né? A importância que tem as lideranças na promoção da saúde mental do trabalho, no trabalho. A importância que tem as lideranças em promover uma segurança psicológica no trabalho, né? O quanto que a liderança, em função do poder que ela tem, da autoridade que ela exerce no grupo, né? E aí tenho esse olhar, sim, dos processos de grupos, né? O quanto que ela vai autorizar essa equipe a ter esse acolhimento também aos colegas que, se de repente, né, apresentarem um sofrimento psíquico ou até chegarem ao adoecimento psíquico. Então, foi muito, muito legal a experiência, e aí eu quero compartilhar com você nesse sentido. E eu tenho pensado em fazer estou com algumas ideias aqui para algumas ações novas aqui nesse canal, da Psicóloga nas Empresas, da Psi nas Empresas, e vem novidade por aí, vem muita novidade por aí, né? Enfim, tem muita coisa aí para a gente poder viver e compartilhar aqui com vocês. Bom,